Graça e paz, gente. Estamos aqui em mais uma aula, mais um tempinho, né, que a gente separa para compartilhar um pouco de conteúdo com vocês, para a gente continuar avançando no conhecimento da nossa disciplina e para que a gente não venha realmente a ficar disperso nessa situação que a gente está passando, né? Então eu espero que vocês valorizem cada pedacinho de conteúdo que a gente compartilha aqui, que vocês aprendam, estudem um pouco mais, não se contentem com as informações que nós passamos aqui, vocês busquem um pouco mais, busquem outras fontes, leiam sobre o conteúdo, e é óbvio que vocês leiam o conteúdo bíblico, vocês se embasem na escritura, tomem ela realmente como a estrutura de tudo aquilo que nós estamos compartilhando aqui com vocês, tá certo? Saudade de vocês, então vamos lá, a gente se aprofundar um pouquinho mais no estudo do Pentateuco. Eu sempre gosto de introduzir, fazendo um resumo do que a gente já tem visto ao longo do tempo, ao longo desses 2 meses, praticamente que a gente vem, 2 meses e uma semana que a gente vem trabalhando esse conteúdo do Pentateuco. Como eu digo a vocês, eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento, eu entendo que nós perdemos muito quando nós deixamos de usufruir das verdades do Antigo Testamento dentro da igreja, e que é uma necessidade da igreja hoje voltar a compartilhar o conteúdo do Antigo Testamento, voltar a estudar esse conteúdo, voltar a aprender com esse conteúdo. O fato da pessoa de Cristo ela ser real na história, e da pessoa de Cristo ela ter o centro de todo o Evangelho e de ter a maior importância realmente do Evangelho, não descredibiliza o estudo do Antigo Testamento em nada, não despreza o estudo do Antigo Testamento, não faz com que o estudo do Antigo Testamento não seja importante. E nós estamos percebendo, né, que a teologia brasileira ela tem um foco muito grande apenas na leitura do Novo Testamento, apenas no estudo do Novo Testamento. E de certa forma o Antigo Testamento ele tem ficado para trás, ele tem as suas particularidades, é claro que tem um pouco mais de difícil acesso, mas nós estamos aqui realmente para estimular vocês a estudarem o Antigo Testamento. Continuando na nossa disciplina do Pentateuco, como nós conhecemos, o Pentateuco é o conjunto que forma os 5 primeiros livros da Escritura, a lei do povo hebreu, a lei do povo judeu, a Torá, como a gente costuma falar, né? E nós entendemos esses 5 primeiros livros como aquilo que nós temos de base histórica, de base teológica, de base ética, moral, social, para todo o contexto do povo primitivo, do povo que era escravo no Egito e sai desse período de escravidão, e que ali vai dar continuidade àquilo que nós chamamos de nação de Israel. Então, fazendo um resumo, né, bem grosseiro de tudo aquilo que a gente viu, ao longo dessas aulas nós fizemos tipo uma viagem na formação do Pentateuco. Nós passamos por aquilo que são os objetivos da escrita do Pentateuco, os objetivos tanto para o povo hebreu que saía do contexto de escravidão, quanto para a igreja primitiva, o que a igreja absorvia com esses escritos. Nós observamos também o uso do Pentateuco no contexto judaico-hebreu, e observamos o impacto desses escritos na igreja da antiguidade. Nós iniciamos a nossa disciplina por toda essa viagem histórica e podemos dizer que teológica e doutrinária também. Então eu espero que os irmãos estejam fazendo uma revisão nesse material, que é um material muito importante para o aprendizado realmente da nossa disciplina. Após tudo isso, após essa viagem histórica, nós tentamos de uma forma muito básica, até porque o nosso tempo é limitado, nós não temos muito tempo realmente para trabalhar a disciplina, então nós tentamos de forma básica apresentar o conteúdo de cada livro. Nós fizemos uma viagem por Gênesis, uma viagem por Levítico, uma viagem por Êxodo, uma viagem por Números, e passamos também por Deuteronômio. Todos os livros nós tentamos abordar o aspecto que englobasse composição, que envolvesse o conteúdo doutrinário, o conteúdo teológico e também o conteúdo cristocêntrico de cada livro.
nós pensamos que esses aspectos eles são muito importantes de serem observados em cada livro, primeiro para um estudo de boa qualidade do material que nós estamos compartilhando. E segundo, para que haja realmente um aperfeiçoamento daquilo que nós estamos estudando. Eu preciso ter continuidade a esse estudo. Então, como é que eu vou dar continuidade ao estudo de Gênesis? Eu preciso realmente ter uma base sólida daquilo que eu aprendi inicialmente. Como é que eu vou dar continuidade no estudo de Números, no estudo de Deuteronômio e no estudo dos outros livros? Eu preciso ter uma base sólida e ao mesmo tempo simples de tudo aquilo que a gente viu. Então, nós vimos ali algumas características básicas de cada livro dentro do seu conteúdo e da sua perspectiva, tanto histórica como teológica. Tá certo? Então hoje, e a partir de hoje, nós vamos nos dedicar a tentar passar para os irmãos qual a importância realmente e como deve ser o uso do Pentateuco na igreja contemporânea, na igreja moderna, a igreja que nós chamamos de igreja dos dias atuais. Como eu estava comentando no comecinho do vídeo, a igreja moderna ela tem um certo distanciamento do Antigo Testamento. Nós não justificamos isso pela interpretação da graça, nós não justificamos isso pela figura de Cristo, nós justificamos isso realmente pelo fato de que a igreja, com o passar do tempo, ela foi perdendo realmente o zelo pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito mal visto ao longo da igreja, porque o Antigo Testamento ele é visto como um conjunto de leis, ele é visto como algo arcaico, ele é visto como antiga aliança, também uma má interpretação do Antigo Testamento. Os mandamentos eles são vistos como renegados por Cristo, onde Cristo não renega nenhum dos mandamentos. Cristo simplesmente resume os mandamentos, então ele não nega nenhum dos 10. Então existem algumas más interpretações afastadas a igreja do estudo do Antigo Testamento. E é bem relevante quando a gente pensa que o Antigo Testamento é tão rico, tão vasto de ensinamentos para as nossas vidas. Eu acho interessante que tem até pastores que comentam isso e eu gosto também de pensar dessa forma. O Antigo Testamento ele cai em desuso quando ele nos confronta. Naquilo que ele nos afaga, nós usamos de forma muito boa. É um assunto polêmico, né, como a questão de dízimos e ofertas. Nós podemos ver isso. Dízimos e ofertas hoje em dia ele é visto como é tido como algo arcaico, é tido como algo do Antigo Testamento. Então o trazei não é bíblico, porque o trazei é do Antigo Testamento, mas é muito interessante porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23 faz parte do Antigo Testamento e todo mundo recebe essa palavra de bom coração. Quando nós pensamos no contexto do Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, isso é do Antigo Testamento e todo mundo se apega a essas palavras. Mas o trazei é do Antigo Testamento, então o trazei não é importante para o contexto social. Não terás outros deuses diante do Senhor. É uma verdade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é embasado realmente na verdade de que existe apenas um único Deus. E nós não vemos esse apego todo por esse mandamento, mas nós vemos realmente apegos por declarações feitas nos Salmos, que podemos dizer que é o livro mais compartilhado do Antigo Testamento. Então existe uma necessidade de um retorno ao estudo do Antigo Testamento e mais necessariamente ainda do Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto de livros que ele foi supervalorizado e superestimado pelo povo judeu, mas ele é muito esquecido pela igreja moderna. A igreja moderna, quando nós falamos de ensino infantil, a igreja moderna ela ainda foca um pouco no Pentateuco, porque ela trabalha o Pentateuco de forma lúdica, ela trabalha o Pentateuco como historinha. E a grande maioria dos irmãos da igreja conhecem as histórias do Pentateuco por ter passado pelo ensino infantil, e nesse ensino infantil aprendeu algumas histórias do Pentateuco. Mas nós precisamos resgatar uma boa imagem do Pentateuco, e é óbvio aprender com as histórias narradas na Escritura, mas nos aprofundar no conteúdo bíblico. Não tenha medo de se aprofundar no conteúdo bíblico, porque quanto mais a gente mergulha no conteúdo da Escritura, mais a gente cresce, mais a gente se aperfeiçoa e mais a gente aperfeiçoa a igreja. Então, realmente, qual seria o bom uso do Pentateuco na igreja moderna? Qual a importância real do Pentateuco para a igreja moderna? Então, nós separamos aqui 4 aspectos, 4 princípios, né, do conteúdo do Pentateuco, que são de extrema importância
para a igreja moderna, e eu queria assim compartilhar com os irmãos para que nós pudéssemos nos aprofundar no estudo desses pedaços, desses trechos da Escritura. Então, o primeiro princípio que nós podemos estabelecer, que a igreja moderna ela precisa adotar realmente com o uso do Pentateuco, é que as bases doutrinárias principais do Pentateuco, elas são de extrema importância para os nossos dias. Eu queria que quando você estivesse assistindo essa aula, você fosse anotando essas questões, para que essas questões elas fossem realmente frisadas na nossa memória. Então, o primeiro tópico da nossa aula de hoje é que as bases doutrinárias principais do Pentateuco são de extrema importância para os nossos dias. Por que essas bases doutrinárias são de extrema importância para os nossos dias? Nós podemos entender que o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, ele vai nos apresentar 5 principais aspectos doutrinários que são aspectos que são realmente expostos em todo o conteúdo escriturístico, mas eles não ficam só no conteúdo escriturístico. Eles são aspectos da igreja primitiva, eles são aspectos dos pais da igreja, eles são aspectos que são divulgados ao longo da história. Então, hoje, a igreja moderna ela precisa se estabelecer em cima desses aspectos, conhecer esses aspectos, estudar esses aspectos e se aprofundar nesses aspectos. E quais seriam esses aspectos doutrinários do Pentateuco que precisam ser resgatados na igreja atual? O primeiro aspecto desse é a existência de Deus e a sua relação com a criação de forma progressiva. Quando nós falamos de existência de Deus, é necessário categorizar e deixar bem claro que a Escritura não é um livro que defende a existência de Deus. O Pentateuco também não tem esse objetivo, o objetivo de defender a existência de Deus. Não. Como é que a Escritura trabalha e como é que o Pentateuco inserido na Escritura trabalha com relação à existência de Deus? A Bíblia, ela categoriza. A Bíblia, ela afirma a existência de Deus. Deus é, Deus não é criado, Deus não é gerado, Deus apenas é. E não há uma defesa dessa existência, porque quando há uma defesa é porque houve um confrontamento. A Bíblia não está nem aí para nenhum tipo de confrontamento. A Bíblia ela estabelece padrões, ela estabelece verdades. É por isso que nós gostamos de dizer que a Escritura ela não trabalha com conceitos, porque conceitos são mutantes. Eles variam ao longo dos anos, eles podem melhorar, podem piorar, podem aperfeiçoar-se ou podem se extinguir. A Escritura ela nos apresenta convicções, verdades absolutas, inerrantes, infalíveis e eficazes. Então a Escritura, quando ela vem nos falar da existência de Deus, ela não começa o conteúdo dizendo que no princípio, em algum momento da história, existiu Deus. Não. A Escritura ela categoriza, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não vai haver uma narrativa do aparecimento, do surgimento de Deus, porque Deus simplesmente é, de eternidade a eternidade. E esse princípio precisa realmente ser resgatado na igreja moderna. A igreja moderna ela precisa aprender sobre a existência de Deus para que não haja nenhum tipo de dúvida. O relativismo ele realmente ele não domine a igreja moderna e nós passemos a pensar que Deus pode ser fruto de algo criado e não vamos cair na mitologia grega, vamos cair na mitologia romana, vamos nos envolver com as filosofias modernas e vamos acabar numa negação da pessoa de Deus. Mas eu acho interessante que o Pentateuco ele traz essa afirmação da pessoa de Deus, ele traz essa afirmação da existência de Deus, da continuidade da ação divina no meio da história, e essa ação é de forma progressiva. É o que nós chamamos teologicamente de revelação progressiva. A mensagem muito clara do Pentateuco, muito incisiva no Pentateuco, é que o Pentateuco ele nos apresenta o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é muito repetitivo no Pentateuco, porque essa expressão quer nos dar a entender, quer nos mostrar realmente que Deus ele está sempre em contato com a humanidade, que Deus ele não se afasta da humanidade. Isaías deixa até isso claro, que os nossos pecados nos distanciam do Senhor. Em momento nenhum Deus está distante de nós, mas realmente a nossa condição nos limita em contato com Ele. Não Deus é limitado, porque limitar Deus tiraria dele toda a divindade
É interessante observar por essa perspectiva. Deus, ele tem características e atributos muito bem esclarecidos. E tirar essas características, tirar esses atributos, descaracteriza a divindade. Deus só é Deus por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele representa. Se ele não tivesse as suas características, se ele não fosse realmente tudo que ele não serviria para ser Deus. Então é necessário pensar dessa forma, é necessário observar tudo aquilo que a Escritura nos relata e pensar nesse conteúdo do Pentateuco, nos mostrando, nos afirmando a existência real desse Deus e nos mostrando a forma com a qual ele se relaciona com a humanidade. E isso é comprovado ao longo de toda a historicidade. Eu acho até interessante que muita gente vai pensar assim, né? Não, se Deus não quisesse se revelar aos homens, ele não teria deixado a sua palavra de forma escrita. Então realmente é um dos argumentos mais claros que tem da revelação de Deus aos homens, é que ele, além de se revelar historicamente, além de se revelar pela própria natureza, ele se revela na sua palavra. Ele deixa a palavra para que continue havendo esse relacionamento entre o humano e o divino, entre o ser humano, entre o homem e o Deus Criador, entre o seu Senhor. Então é necessário que nós observemos esses aspectos. E também é necessário destacar, porque muitas pessoas elas vão pender para o lado de que a Bíblia ela está certa, ela não vai defender a existência de Deus. Mas Gênesis principalmente não foi escrito com o objetivo de apresentar Deus ao povo hebreu que estava saindo do Egito, que não tinha nenhum conhecimento acerca desse Deus, porque estava acostumado com a cultura egípcia, uma cultura politeísta, uma cultura cheia de deuses. Então, de certa forma, Gênesis está defendendo a existência de Deus? Não. Gênesis não está defendendo a existência de Deus. Gênesis também está afirmando a existência de Deus. Gênesis está mostrando aqui, ó, esse é Deus e isso aqui é tudo que ele faz pelo seu povo. Então Gênesis também não vem a defender a existência de Deus, e sim categorizar a sua existência e a sua atuação ao longo da história. Então, esse é o primeiro princípio doutrinário do Pentateuco, que precisa ser levado em consideração nas igrejas modernas, nas igrejas atuais. Nós precisamos voltar a trabalhar a perspectiva da existência de Deus e do relacionamento de Deus com o seu povo. Aproveitar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da igreja, é o Deus presente, é o Deus desse momento, é o Deus de ontem, é o Deus de amanhã, mas é o Deus de hoje também. Então é necessário conscientizar a igreja que a igreja ela pode se relacionar com o seu Deus hoje. Ela pode desfrutar desse relacionamento com Deus hoje. Né? E é um relacionamento que ele não vai mudar. É um relacionamento que ele não vai se extinguir. É um relacionamento que ele não vai ser abalado. É um relacionamento que ele não vai se acabar independente do que aconteça. Então é necessário que a igreja moderna ela volte a pensar nessa perspectiva de se relacionar com o Deus que está se revelando ao longo da história. Um segundo princípio do Pentateuco, que a igreja moderna precisa se atentar, é a exclusividade de Deus dentro dos princípios de monolatria. O Pentateuco ele vai ser a base estrutural de toda a Escritura para nos apresentar a monolatria. Nós vamos observar que desde o início da Escritura nós já vamos ver povos que formam seus próprios deuses, e deuses e mais deuses vão aparecendo ao longo da Escritura. Mas o Pentateuco ele vem de forma inicial, afirmando a pessoa de Deus e categorizando a unicidade de Deus. Esse Deus é único, e como Deus único, ele é o único também que deve ser honrado, que deve ser adorado, que deve ser glorificado. O povo que entra no Egito, ele é um povo que começa a ser abastecido de uma cultura politeísta, e agora esse povo sai do Egito e vai passar pelo Êxodo, e no Êxodo, esse povo agora está sendo trabalhado para que volte a ser um povo monólatra, um povo que adora um único Deus. E isso é impregnado na mente desse povo que está passando pelo Êxodo. Durante a caminhada dos 39 anos no deserto, do livro de Números, esse povo ele vai sendo tratado, ele vai conhecendo as características desse Deus, ele vai se familiarizando com o Senhor, se relacionando com o Senhor, ao ponto de que todas as outras coisas sejam deixadas para trás. O contexto de idolatria ele começa a ser totalmente reprovado a partir do Pentateuco. E quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, nós vamos ter ali os padrões muito bem estabelecidos.
No capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos ver ali que Deus, só Ele deve ser adorado e todas as outras coisas têm que ser rejeitadas. A igreja da Idade Média, quando ela começa a passar pelos princípios da reforma, os reformadores eles vão lutar bastante, não só com a afirmação de Deus como único digno de adoração, mas eles vão lutar também contra o princípio de adorar coisas, de adoração de imagens, tudo isso a igreja moderna ela tem se voltado também. A igreja moderna ela tem criado um certo misticismo, ela tem adotado algumas facetas ritualísticas e até figuras humanas têm passado a ser adoradas dentro das igrejas modernas. Então a igreja moderna ela precisa voltar ao contexto de adoração a Deus, de exclusividade a Deus, de entender que nós vivemos uma monolatria, que existe apenas um único Senhor, de fugir um pouco da ecumenia. Muitas igrejas hoje já vivem o princípio da ecumenia. Não, eu não bato de frente com fulano porque fulano segue um outro tipo de segmento religioso e eles estão adorando Deus também, só que da forma deles. E a Escritura nega totalmente isso a partir do Pentateuco. Só existe uma forma de adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Não existe nenhuma outra forma de adorar o Senhor. E só existe um Deus a ser adorado, é o Deus da Escritura. E ele só se apresenta por intermédio da sua palavra. Ele não se apresenta de nenhuma outra forma. Eu não posso ser ousado suficiente para dizer que Deus só se apresenta no cristianismo, porque o cristianismo tem muita variação. Hoje em dia o próprio cristianismo ele é misto e místico também. Então o que é que nós podemos dizer? Que Deus ele se apresenta pela sua palavra e na originalidade da sua palavra. Aí sim o Deus se apresenta ao seu povo. Ok? Um terceiro princípio doutrinário do Pentateuco que precisa ser aplicado na igreja moderna, na igreja dos nossos dias, é a exposição de todo o corpo, de todo o planejamento de Deus para a raça humana. Criação, queda e redenção. A igreja atual ela é bombardeada por conhecimento, por informação de todo tipo, e nós percebemos que a igreja atual ela já vive um outro padrão de conceito para a história da humanidade. Muitas igrejas elas adotam a posição do evolucionismo, muitas igrejas elas já têm um outro tipo de visão. Tem igrejas que acreditam na mitologia bíblica, até que Adão e Eva foram histórias, que o livro de Jonas, o livro de Jó são histórias contadas, até a própria fuga do povo de Deus aqui do Egito para a terra de Canaã é mítica essa fuga. Então, com o estudo do Pentateuco aprofundado, nós vamos ver que existem bases teóricas e bases científicas e também bases arqueológicas para afirmar categoricamente que tudo isso que aconteceu é verdade. Desde a criação por Adão e Eva. Nós temos menções científicas, arqueológicas e históricas, até do próprio Jardim do Éden. Então, se o Jardim do Éden é real, por que Adão e Eva não seriam? Então, volte a pensar para que o pensamento secularizado ele não venha adentrar dentro da igreja e venha nos resgatar, venha nos arrebatar da nossa originalidade, da originalidade da nossa fé, realmente da centralidade da Escritura. A igreja ela tem crescido em informação e conhecimento. Isso não é ruim para a igreja. Realmente a igreja ela precisa se abastecer de conhecimento. Os irmãos eles precisam estudar e se aprimorar, até porque para exercer as nossas profissões nós precisamos nos aperfeiçoar no conteúdo que nós decidimos seguir para a nossa carreira. Mas precisamos entender que tudo que nós absorvemos fora da igreja deve ser avaliado à luz da Escritura. E de quem é a última palavra? A última palavra é da Escritura. A gente não pode tentar mistificar as coisas e dizer a última palavra é de Deus. Porque Deus, poucas vezes, ele vai falar conosco de forma literal. Em algumas ações íntimas, ele vai falar diretamente conosco. Mas ele nos fala através de sua palavra. Então, tudo que nós absorvemos fora, nós temos que levar ao crivo da Escritura. E a última instância de decisões do nosso tribunal de vida é a Escritura Sagrada. Então, a igreja moderna ela também precisa voltar a expor sobre a criação, ela precisa voltar a expor sobre a queda, sobre o pecado. A igreja moderna ela cai em declínio quando nós falamos de pecado. O pecado hoje ele é tido como qualquer tipo de coisa, desvio de percurso, erro,
problema, qualquer tipo de coisa, menos como pecado. Porque pecado dá ideia realmente de algo ruim, de algo perverso, que é o pecado, não é nada mais que isso. Mas a igreja moderna ela tem evitado falar do pecado. E quando fala de forma errada também. Porque quando a igreja fala sobre o pecado, ela fala sem remédio. Ela fala sem cura. Ou seja, ela crucifica todos aqueles que estamos crucificando a nós mesmos. Porque todos somos pecadores. É necessário entender que existe um equilíbrio entre conhecer sobre o pecado e apresentar remédio para o pecado. Tudo isso deve ser feito no mesmo projeto. Nós precisamos apresentar o plano completo. O Deus que criou o homem também é o Deus que está com o homem em meio à sua queda. E em meio à queda do homem, Deus é o Deus que proporciona redenção para esse homem caído, para esse homem pecador, para esse homem falido. Então é necessário que a igreja resgate a habilidade de passar para os irmãos da igreja que existe realmente esperança dos pecados. Porque existem irmãos dentro da igreja que pecam e realmente acham melhor sair da igreja. Acham melhor ir para qualquer outro lugar, porque a igreja vai ser o pior lugar do mundo para um pecador assumido nos tempos em que vivemos. Então nós precisamos voltar a resgatar pessoas das garras do pecado, realmente. Ciências vai nos dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus, pelo sangue de Cristo, que nos fez isso. Não foi o pastor, não foi a denominação, não foi os irmãos, não foi a igreja que fez isso, foi Cristo que fez isso. E qual é a responsabilidade da igreja nisso? A responsabilidade da igreja é tratar o irmão que se encontra em pecado. O irmão precisa reconhecer que se encontra em pecado e ele precisa ser tratado pela igreja. Eu sou a favor realmente da disciplina eclesiástica. O irmão precisa ter convicção, ter consciência realmente das suas responsabilidades com relação aos seus erros, aos seus pecados. Mas a igreja não pode pegar e descartar pessoas. Principalmente quando nós entramos na questão dos princípios de eleição, que aí muitas pessoas vão se pegar nos princípios de eleição e vão dizer: caiu em pecado, não está porque não era eleito. E nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a forma que Deus pode tratar o coração desse irmão que se encontra caído, e talvez no futuro esse irmão esteja em melhores condições espirituais do que nós mesmos, que rejeitamos, que renegamos a ajuda a um irmão necessitado. Então a igreja ela precisa voltar aos princípios do Pentateuco, de apresentação de todo esse plano. É o plano da criação, o plano da queda e o plano da redenção. E isso é muito bem pregado no Pentateuco, né? Todo mundo ali tem a informação de que foi criado pelo Senhor e que precisa entender que cai, peca, mas que há redenção para essa queda. Eu queria até, falando sobre isso, indicar um de cabeceira mesmo, esse aqui, que vai falar muito sobre o posicionamento da igreja com relação ao pecado. Aqui, ó, Sociedade Sem Pecado, MacArthur Jr. Eu não sou um grande fã dos escritos de MacArthur, mas esse aqui realmente vale a pena você ter na cabeceira da cama, ler mais uma vez, reler e continuar lendo. É um livro extremamente atual e vale a pena trabalhar com ele. Tá ok? Seguindo viagem, nós vamos ter o quarto princípio das bases doutrinárias do Pentateuco que deve ser aplicado na igreja moderna. Esse quarto princípio é o que nós chamamos de estabelecimento definidos. Que padrões são esses que o Pentateuco estabelece que nós precisamos divulgar na igreja moderna e começar e voltar a trabalhar com eles? É o estabelecimento de padrões éticos, padrões morais e padrões religiosos para a nossa vida em sociedade. O Pentateuco ele começa trazendo tudo isso para a vida, para a história bíblica, e tudo isso precisa ser absorvido pela igreja moderna. A partir do Pentateuco nós vamos ver ali os princípios éticos que têm relação com Deus. Existem princípios éticos que são muito individuais, né? Cada um tem o seu contexto de princípio ético, vai muito da sua cosmovisão, da forma que você foi educado, da forma que você foi criado. Mas os princípios éticos, como povo de Deus, como cristãos, eles devem estar pautados na Escritura. E todos eles vão vir do advento do Pentateuco. Quando nós falamos de princípios morais também, nós precisamos entender que os princípios morais eles são estabelecidos no Pentateuco. Tudo que nós entendemos ali que vai mexer com a moral do homem vem a ser parte do Pentateuco. E também os princípios religiosos. Todo o contexto do relacionamento do humano com o divino. No Pentateuco nós vamos ver que o livro de Levítico vai falar muito sobre isso, né?
de como o homem deve se comportar para que ele viva realmente um padrão aceitável diante do Senhor. É claro que a sombra do Antigo, o que é restabelecido no Novo, então toda a vida ritualística, toda a vida sacrificial é substituída pelo sacrifício de Cristo, mas as nossas responsabilidades de viver uma vida de santidade, de continuar nos aperfeiçoando no processo de santificação, não se acaba e não muda. Então tudo isso precisa ser preservado na igreja moderna. E a última base doutrinária do Pentateuco que precisa ser trabalhada na igreja moderna seriam as explicações sobre a responsabilidade humana das suas ações. Nós vamos ver isso implícito desde Gênesis até Números. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá, o que nós chamamos de lei da semeadura. Em Deuteronômio, Moisés, nas suas exposições, ele deixa tudo muito explícito, tudo muito claro aos olhos. Principalmente a partir do capítulo 28. Ele vai tratar agora de bênção e de maldição e de obediência e de desobediência. Todo aquele que obedece, qual a consequência para ele? Bênção. Todo aquele que desobedece, qual a consequência para ele? Maldição. E nós precisamos entender também e desmistificar a palavra consequência, que parece que quando a gente fala de consequência a gente está falando do lado ruim de uma ação feita. Tudo que nós fizermos na nossa vida vai ter uma consequência. A diferença é que essa consequência pode ser boa, a consequência pode ser ruim. Consequência é o fato ou a ação conseguinte daquilo que nós fizemos, sequencial àquilo que nós fizemos. Então, existem pessoas que pensam que tudo que fizer só vai acontecer alguma coisa ruim, só vai acontecer uma consequência se for uma coisa ruim. Não, tudo que nós fizermos vai acontecer alguma coisa. Faz parte da nossa responsabilidade. Mas Deus não tem um controle soberano das coisas. Tem. Ele sabe o que nós vamos fazer. Existe um ramo da teologia aí que tem pregado, tem divulgado, que Deus ele é um ser que, por exemplo, eu passo por uma situação na minha vida, eu estou desfrutando de um problema e para resolver esse problema eu tenho 6 alternativas. Deus saberia as 6 alternativas que eu tenho, mas ele não saberia que alternativa eu iria escolher para resolver o meu problema. E a Escritura não nos apresenta dessa forma. A Escritura nos apresenta que Deus é o ser que sabe o meu problema na sua totalidade, Deus que sabe que eu tenho 6 opções de resolução desse problema e que sabe a opção que eu vou escolher para resolver esse problema e que intervém nessa escolha. Então é assim que a Escritura nos apresenta Deus. E nós precisamos entender que dentro de tudo isso existe o nosso contexto de responsabilidade. Toda ação vai ter uma reação e nós precisamos entender essas ações. A verdade que Paulo vai deixar bem clara, de Deus não se zomba. O contexto de Paulo é muito forte. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. A graça não apaga, em hipótese alguma, a lei da semeadura, mas nos ensina a caminhar de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. É necessário agora pegar todos esses 5 princípios e trazer uma aplicação deles para a igreja moderna. A igreja moderna ela precisa atentar para, eu vou dizer assim, o repatriamento do Pentateuco e das suas bases doutrinárias para trabalhar nas nossas vidas. Em segundo lugar, qual a importância do Pentateuco para a igreja moderna? Não só o uso das bases doutrinárias do Pentateuco são de extrema importância, mas também o Pentateuco ele é o conjunto maior e fonte de princípios educacionais para a igreja moderna. Só no Pentateuco nós vamos ter um contexto de historicidade em Gênesis, de apresentação do poder de Deus em Êxodo, de apresentação da santidade de Deus em Levítico, de apresentação da providência e da provisão de Deus em Números e da apresentação do cuidado, do amor e do zelo de Deus em Deuteronômio. E isso nós estamos falando de forma direcionada por livro, mas em todos os 5 livros nós vamos ter um conjunto dessas facetas de Deus atuando em correlação constante nesses 5 livros e nos servindo de base educacional para a igreja moderna.
É aquilo que nós estamos trabalhando também, que mencionamos na aula passada. O contexto de educação cristã ele não surge com a reforma protestante. O contexto de educação cristã ele surge no Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva e ele começa a educar. Adão e Eva eles não são deixados no Éden, colocados ali de qualquer forma para viver da forma que achassem melhor. Não, eles são direcionados, estabelecidos, guiados por Deus. A forma que vocês devem viver é essa forma aqui. E o Pentateuco ele vem a ser esse conjunto de fatores que vem nos remeter à educação cristã. E a igreja moderna ela precisa voltar a atentar para a educação cristã, para estudar dentro da igreja, para os cultos doutrinários dentro da igreja. Eu não sei como é que é a nomenclatura na igreja dos irmãos: culto de doutrina, culto de estudo, escola bíblica dominical, escola de treinamento, independente de... A igreja ela precisa ter acesso ao conhecimento da Escritura, um conhecimento de boa qualidade, e isso não vem do princípio da reforma protestante ou dos reformadores. Isso vem daquilo que o Pentateuco nos apresenta. O livro de Deuteronômio ele vai começar a trabalhar as questões de educação cristã em todos os aspectos da sociedade. O livro de Deuteronômio ele vai estabelecer que o princípio da educação cristã ele precisa começar no ventre da... A partir do ventre, o filho precisa começar a ouvir acerca de Deus. E à medida que essa criança ela vai desenvolvendo o seu crescimento, ela precisa ir escutando constantemente sobre Deus. Deus precisa ser impregnado na mente da criança. Deus sendo impregnado na mente da criança, obviamente Deus é impregnado na mente do pai e na mente da mãe. Ou seja, o casal em si, ele precisa estar estabelecido nas verdades da Escritura sobre Deus. E um casal estabelecido nas verdades da Escritura vai ensinar os seus filhos. Esses filhos, eles vão crescer e vão passar para os seus filhos e assim sucessivamente. Então essa família, ela vai começar a divulgar Deus para a sociedade. E eu acho interessante para os irmãos que são missionários, para os irmãos que defendem missiologia, muita gente fala que o Antigo Testamento tem muito pouco acerca do desejo de Deus por missões, acerca da ordenança do Senhor para a evangelização. Aí muita gente, quando vai olhar para o Antigo Testamento, só vai usar o texto de Jonas, porque Deus tem interesse em Nínive, que era uma nação pagã, que era uma nação distante do povo de Deus, e que ali Deus leva o evangelho, teoricamente, a Nínive. Mas não. O princípio de missões, o princípio de apresentação de Deus a nações estrangeiras está estabelecido no Pentateuco. Nós vamos ver tanto em Levítico quanto em Deuteronômio que os estrangeiros que se encontram no meio do povo, eles precisam, em primeiro lugar, tomar conhecimento sobre Deus, o Deus que está ali, o Deus dos hebreus. Então todo estrangeiro precisa conhecer sobre Deus. Isso é evangelização. Todo estrangeiro precisa viver pautado nos princípios de Deus. Então isso é evangelização. E todo estrangeiro precisa ser tratado em suas ações diárias. Isso também é evangelização. Então a Bíblia ela trata de evangelização desde o Gênesis. A Bíblia não vai tratar de evangelização só no Novo Testamento, só nas pregações de Paulo, ou no Antigo Testamento, só no livro de Jonas. Não. Toda a Escritura vai nos apresentar um contexto de evangelização. A particularidade que nós vamos ter no Antigo Testamento é que no Antigo Testamento, propriamente, nós vamos ver uma evangelização de forma contrária. A evangelização do Antigo Testamento ela é feita pelo vinde. Venham e vejam o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dessa nação, o Deus que pegou um povo pequeno, fez um povo numeroso e esse povo numeroso sobressaiu sobre todas as nações da terra. Então venham até esse Deus. No Novo Testamento, a nação já está estabelecida agora. Então agora a mensagem deixada por Cristo é: vão, saiam desse contexto aqui agora, espalhem a todo o resto da humanidade. É só essa a particularidade que nós vemos de Antigo Testamento para Novo Testamento. Mas a evangelização é o ideal de Deus desde a criação de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vamos entender que é importante trazer o Pentateuco para a igreja moderna. Em primeiro, por conta da sua base doutrinária. Em segundo, por conta dos seus princípios de educação cristã. E em terceiro lugar, por conta dos princípios de organização e administração eclesiástica do Pentateuco. Tudo isso precisa ser resgatado em nossa igreja. Com isso, preste atenção, não estamos querendo estabelecer um resgate das unções com óleo, um retorno aos serviços levíticos ou sacerdotais, ou uma conotação mística ou ritualística às ações da igreja. Mas a igreja deve observar alguns pontos do conteúdo do Pentateuco com relação a, em primeiro lugar, liderança.
Nós vamos ter N exemplos, grandes exemplos de lideranças no Pentateuco. Nós vamos ter um Abraão como um bom líder, nós vamos ter Jacó como um bom líder, nós vamos ter José como um exemplo de exímio de administrador para ser copiado, e nós vamos ter o grande líder do Pentateuco, que é a figura de Moisés, e é um líder, como nós já estudamos, é um líder que nos apresenta 3 facetas muito importantes em uma liderança cristã. A liderança cristã ela precisa passar pelo processo de ouvir a Deus, ela precisa passar pelo processo de ouvir o seu povo, e ela precisa passar pelo processo de aceitar a repreensão. E tudo isso acontece na vida de Moisés e precisa acontecer também na igreja atual. Nós precisamos fugir do modelo de liderança autocrática, né? Daquela liderança que lidera por imposição, e que as pessoas têm até medo dos líderes eclesiásticos hoje em dia. A liderança ela é parte da igreja e precisa ser respeitada de acordo com o seu padrão, é claro, mas não vive numa posição acima de ninguém da igreja, e os irmãos precisam começar a se habituar com isso. A liderança da igreja moderna ela precisa aprender a ser tratada. Os homens da igreja moderna que ocupam posição de liderança, eles estão no popular se achando demais, e nós estamos perdendo os freios. Eu digo aos irmãos com muita tristeza no coração, estamos perdendo os limites e precisamos acordar antes que seja tarde. Precisamos observar os aspectos de liderança, precisamos observar os aspectos de adoração. A adoração do Antigo Testamento ela não vai entrar em controvérsia com a adoração do Novo Testamento. A adoração do Antigo Testamento também parte do princípio de uma adoração em espírito e em verdade, e a igreja moderna precisa voltar a esse contexto de adoração, a lembrar que primeiro é dentro, depois é fora, que nós vivemos um tempo de estética espiritual. As pessoas olham mais para o exterior do que para o interior, e Deus está interessado no interior e não no exterior. A igreja precisa voltar a observar os padrões do Pentateuco para santidade, santificação e consagração. São temas que são pouco trabalhados dentro da igreja moderna. Quando trabalhados de forma mística, e a igreja precisa voltar a trabalhar esses temas na íntegra, e o Pentateuco é a melhor fonte que nós temos na Escritura para trabalhar essas questões. A igreja precisa voltar a trabalhar as questões de vocação e ordenação. Os livros do Pentateuco vão trabalhar muito bem essas questões, e a igreja ela precisa aprender a diferenciação entre dons, talentos, vocações e o princípio de ordenação. Não estamos aqui para falar mal de denominação nenhuma, de igreja nenhuma, ou do tipo de ordenação ou de consagração que se faz dentro da igreja. Mas é necessário lembrar do padrão escriturístico. O padrão escriturístico ele passava pelo processo da unção antigamente, mas essa unção passava pelo princípio da ordenação. Primeiro o camarada ele era ordenado, depois ungido, para assim desempenhar o seu papel. Mas não existe unção sem ordenação. Então esse é o princípio bíblico, e é o princípio também das igrejas históricas. As igrejas históricas adotam esse modelo sobre vocação e ordenação. E por último, a igreja moderna ela precisa lembrar da questão dos deveres sociais. O Pentateuco ele vem nos apresentar como a igreja precisa se posicionar com relação a ela própria, com relação à vida dos seus liderados, da membresia, de todo o contexto, que também com relação à sociedade, fora das 4 paredes da igreja, fora das linhas do ambiente cristão. Então a igreja também precisa voltar a estabelecer padrões para a vida em coletividade, fora das 4 paredes da igreja. E em último lugar, por que o Pentateuco deve ser tão importante nas igrejas modernas e precisa voltar a ser utilizado? Em primeiro lugar, por conta dos seus princípios doutrinários. Em segundo lugar, por conta dos seus princípios educacionais. Em terceiro lugar, por conta dos seus princípios de administração eclesiástica e de liderança. E em quarto lugar, porque o conteúdo do Pentateuco deve ser resgatado na igreja atual. O conteúdo em si do Pentateuco. Inicialmente nós estávamos falando, né? O Pentateuco ele precisa voltar a ser trabalhado dentro da igreja, não só as histórias do Pentateuco, mas o conteúdo em si, a teologia, a doutrina do Pentateuco, ela precisa ser trabalhada dentro das igrejas modernas. As pessoas elas precisam conhecer o Pentateuco e não apenas as histórias do Pentateuco. Trazendo tudo isso para dentro da igreja moderna, a igreja moderna ela vai precisar conhecer a origem do povo judeu,
A igreja ela vai começar a trabalhar os princípios de evangelização que estão implícitos no contexto do Pentateuco. E a partir do estudo do Pentateuco, a igreja ela vai começar a entender também como é que acontece o crescimento dentro da igreja. Porque desde o Gênesis, nós vamos ver ali que o povo de Deus ele tem uma tendência a crescer. E ele pode crescer de forma corporativa, né, com seus próprios membros, gerando filhos e assim educando os seus filhos. Ou de forma externa, quando nós vamos pregando a palavra de Deus e os estrangeiros, né, os ímpios, os gentios, eles vão se achegar à igreja e vão começar a fazer parte desse povo. E assim o povo vai se expandindo. Toda essa linha de raciocínio ela é construída no Pentateuco. E a igreja moderna ela precisa realmente se abastecer dessa linha de raciocínio para voltar a aprender com a palavra do Senhor. Então, como conclusão, o que é que nós deixamos para os irmãos nessa aula de hoje? A importância do Pentateuco na igreja moderna. Conclusões, são 3. A primeira, a igreja moderna ela deve se dedicar à leitura e ao estudo desses livros, tanto quanto os livros do Novo Testamento. Em segundo lugar, os líderes da igreja moderna devem voltar a expor o conteúdo do Pentateuco de forma a igreja, visando o seu fortalecimento. A igreja ela só vai ser forte quando ela conhecer toda a Escritura e não partes dela. E em terceiro lugar, a igreja moderna precisa entender que fazer uso destes livros não nos tornará judeus, apenas nos informará ainda mais sobre quem é o Senhor e os seus desígnios para o seu povo. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando aqui ao fim de mais uma das nossas aulas. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante, que nós possamos nos aperfeiçoar cada vez mais no estudo da palavra do Senhor. E em breve nós vamos estar nos encontrando ou de forma online ou de forma presencial para assim tirar as nossas dúvidas acerca dessa aula. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até logo.